Bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade à discussão sobre os exercícios propostos. E com esse exercício aqui, a gente vai chegar ao final da parte do assunto que seria a barra sobre carga axial, sobre cargas axiais. Nesse caso aqui, esse último exemplo é dentro das estruturas estaticamente indeterminadas, que são aquelas as quais a gente não consegue resolver usando apenas o equilíbrio. E isso aí a gente vai ver também na medida que for resolvendo o exercício. Nesse caso aí, o enunciado diz que existem três colunas. Essas colunas elas têm o mesmo comprimento, que aqui são 2,4 metros, e todas elas são de aço. E essas colunas elas sustentam a viga rígida aqui, né, AC, que por sua vez suporta o carregamento distribuído, que varia linearmente, saindo de 0 aqui e indo até 73 no ponto C. Aí é pedido para que seja determinada a tensão normal. Aí é evidente também que todos os três tubos, eles vão estar em compressão. Isso aí até mais na frente eu vou falar também de novo. E a área do tubo 1 e do tubo 2 elas são iguais, é 1420. E do tubo 3 é um pouquinho maior, é 2775. E aí aqui também, só para facilitar a vida, né, é pedido para que o peso da viga seja desprezado. Portanto, ó, qual vai ser a ideia? Primeiro a gente vai usar o equilíbrio, e aí até mesmo por meio do equilíbrio vai ser mostrada a ideia da estrutura ser estaticamente indeterminada. Daí a gente vai usar uma equação de compatibilidade que vai envolver os deslocamentos aqui no tubo 1, no tubo 2, no tubo 3. E aí depois a gente vai juntar tudo para conseguir determinar a força normal, tanto no tubo 1, quanto no tubo 2, quanto no tubo 3. E pegando a força normal que está atuando em cada um dos tubos, força essa que é de compressão, né? Porque a força está tendendo a encurtar as barras. Aí, com a partir dessa força, basta dividir pela área e a gente vai chegar onde a gente está querendo, onde o problema está pedindo, melhor dizendo. Dando sequência à resolução do problema propriamente dita, a primeira ideia, como eu falei, vai ser usar o equilíbrio. Para usar o equilíbrio, fazemos então o diagrama do corpo livre. Aí eu só peguei a viga, né, a viga rígida, AC, e aí eu cortei próximo da viga ali as colunas, e como o próprio problema falou, né, essas colunas aqui que tá só um pedacinho delas, todas elas estão em compressão. E aí cada uma dessas forças de compressão eu representei pela letra T aqui. T1, T2 e T3, representando cada uma das colunas. Como existe essa força distribuída aqui, linear, na hora que eu for usar o equilíbrio, eu vou ter que transformar a força distribuída numa força concentrada equivalente. Para isso eu calculo a área desse triângulo aqui. Aí a área do triângulo, se voltar aqui, ó, o comprimento é 7,2, né? 3,6 mais 3,6. Portanto, 7,2 vezes 73 dividido por 2 é a área desse triângulo aqui, representando a força distribuída. Aí essa conta dá esse 262,8. Eu até mudei de cor aqui e deixei pontilhado para indicar que trata-se de uma força concentrada equivalente devido ao carregamento distribuído. Aí agora a gente está com o diagrama do corpo livre redondinho, com as cargas que estão atuando nas colunas e com a carga distribuída agora transformada em carga concentrada equivalente. Qual a ideia? Usar o equilíbrio. Aí para usar o equilíbrio aqui, no primeiro momento eu vou fazer somatória dos momentos em relação ao ponto A. O ponto A é esse aqui. Quando eu faço isso, eu tiro da jogada a força 1. E aí, eu estou fazendo primeiro o braço, que é a distância daqui até aqui, 7,2, vezes o T3, que é a força que está sendo aplicada aqui na coluna 3. Isso
está provocando um giro no sentido anti-horário. Já a carga concentrada equivalente provoca um giro no sentido horário. Portanto, quando eu escrevo essa carga do outro lado, ela aparece com sinal positivo. E aí a distância daqui até onde é o ponto de aplicação da carga é 4,8. Que eu possa, por algum motivo, esquecer, tenho que lembrar, melhor dizendo, né? É que esse 4,8 veio do fato de que a carga concentrada equivalente ela vai ser sempre aplicada no centroide da área. Aqui, o centroide é sempre, no caso aqui de um triângulo retângulo, é você medir 1/3 do ângulo de 90. Portanto, é 1/3 daqui, né? 1/3 de 7,2. Aí, como o meu ponto que eu estou calculando no momento é o ponto A, aí, na verdade, serão 2/3. 2/3 de 7,2, aí apareceu esse 4,8. Ou a força associada... A força não, desculpa. O momento associado à força T2, ele vai ser calculado multiplicando a distância entre o ponto A e o ponto B, o 3,6, e a própria força. E o negativo aqui é porque ele está no mesmo sentido, ou seja, no sentido... Está provocando um giro no mesmo sentido do T3, que é o giro anti-horário. Eu isolei o T3 aqui, só dividir tudo por 7,2. E eu cheguei numa primeira equação. Aqui a gente já vê, não precisa ir nem para uma segunda equação, que a somatória das forças na horizontal não vai adiantar nada para mim. E no caso aí eu desconheço 1, 2, 3 incógnitas. Portanto, o que tem aí que eu posso vir a usar de equilíbrio seria uma equação a mais. Agora seria essa equação aqui, ó. Por exemplo, somatória das forças na vertical. Como eu tenho duas equações que fazem sentido para mim, e aqui eu tenho 3 incógnitas, fica aquela ideia de que como apenas o equilíbrio não dá para resolver as incógnitas, as reações, muito menos os esforços internos, então a estrutura é classificada como estaticamente indeterminada ou hiperestática. Esse somatório das forças na vertical aqui é tranquilo. Eu só usar o que eu calculei. Um detalhe aqui é porque nessa hora que eu fui escrever somatório das forças na vertical, eu já substituí o valor da força que está atuando no tubo 3 nessa equação aqui de somatório das forças. Aqui, dentro desse parênteses, o que está sendo representado, na verdade, é o T3. Por isso que eu estou fazendo isso para que eu escreva tanto o T1 quanto o T3 em função de T2. Porque daqui a pouco eu vou substituir essa equação 1 e essa equação 2 numa terceira equação. E aí eu já vou tirar de cara quem é o T2. Só por isso, eu já estou deixando meio que preparado para na hora que eu usar a equação de compatibilidade, descobrir quem é o T2. Portanto, o que tinha de equilíbrio, o que o equilíbrio podia me fornecer, está aqui. Que são essas duas equações, somatória dos momentos em relação a qualquer ponto. Nesse caso aqui eu escolhi o ponto A, somatória das forças na vertical. Deixei essas duas equações aí, eu preciso partir para uma equação de compatibilidade que vai envolver o deslocamento nas barras 1, 2 e 3 e conseguir então para poder conseguir resolver o problema. Para isso, eu passo a estudar a configuração deslocada da minha barra rígida, no caso lá a viga AC. Essa viga na configuração interlocada é o que está aqui indicado pela linha preta mais escura. Tá lá, ó, horizontal não tem nada. Mas aí na medida que o carregamento distribuído passa a atuar, eu fico com essa configuração deslocada que aqui está. A dúvida que eu posso ter é como foi que eu adivinhei que ia estar essa inclinada, a viga ia inclinar da maneira como eu desenhei aqui. Ou seja, mais ou menos a viga vai girar no sentido do relógio aí, sentido horário. Isso aqui eu apenas fiz analisando que se eu voltar aqui, ó, o carregamento distribuído ele está mais concentrado para o meu lado direito do que para o meu lado esquerdo. Embora aqui a área seja um pouco maior, a boa parte do carregamento ele está desse lado aqui.
Como o carregamento está maior aqui desse lado, aí eu acabei dizendo que a viga teria... a viga não. A barra T3 aqui, o tubo 3, teria um deslocamento maior do que o 2 e muito maior do que o 1. Por isso que eu desenhei o pontilhado da maneira como está aqui. Aí agora o que é que eu posso fazer? Usar uma semelhança de triângulos. Mas aí nesse primeiro momento eu não estou vendo aqui um triângulo, mas eu posso simplesmente identificar o triângulo ali, ó. Aí agora sim eu posso fazer a seguinte semelhança, né? Que esse triângulo pequenininho aqui, ele é semelhante ao triângulo todo. Daí, ó, apareceu o ΔH2, que é o deslocamento aqui, ó, esse deslocamento, menos o ΔH1. Isso está para o 3,6. Assim como o ΔH3 menos o ΔH1 está para o 7,2, que é o comprimento todo. Aí eu tenho aqui essa relação, e a partir dessa relação eu posso fazer uma continha aí besta e chegar numa terceira equação. Só fazer aqui o produto do 3,6 por aqui isolado, e aí eu tenho essa terceira equação que passa a envolver os deslocamentos 1, 2 e 3. A essa altura do campeonato, eu estou com 3 equações. E lá no meu problema, na hora que eu fiz o diagrama do corpo livre, eu tinha 3 incógnitas, que seriam as forças nas barras, as forças de compressão. Portanto, agora tenho tudo para ser feliz. Basta substituir a primeira e a segunda equação, as quais foram escritas propositadamente em função de T2, nessa terceira equação aqui. E aí, além disso, eu preciso lembrar como eu calculo ΔH1, como calculo ΔH1, ΔH2 e ΔH3. Basta usar a definição que foi passada lá em sala de aula, que cada um desses deltas é o produto entre a força força normal na barra, o comprimento dela, dividido pela rigidez axial. E aí foi feito aqui, ó, o ΔH2, força normal na barra 2, vezes o comprimento da barra 2, dividido pela rigidez axial 2. Vale lembrar que se fosse usar isso aqui ao pé da letra, essa força normal aqui, ela apareceria com sinal negativo, por se tratar de uma força de compressão. Mas aí, só para facilitar a vida, eu acabei não pondo esse negativo aí. Mas eu sei, pelo fato de a carga distribuída ela tá de cima para baixo, que todas essas forças normais aí, elas serão de compressão. E agora o que foi que eu fiz? Eu cheguei aqui, substituí, né? Substituir não, melhor dizendo, eu escrevi o deslocamento 2, usando a definição do deslocamento. Aqui seria onde está a minha equação de número 1, foi ela substituiu aqui, ó, que aqui é o T1. E aqui, dentro desse parênteses, está o T3. A rigidez axial 2 é igual à rigidez axial 1, pelo fato das áreas 1 e a área 2 serem iguais, e o material que está formando as barras é o mesmo, nas 3. O que vai mudar é nesse 3 aqui, que a área é um pouco diferente, é um pouquinho maior na barra 3. Agora, o que é que eu sei? O que é que eu sei não, melhor dizendo, o que é que falta aqui? É só substituir os valores numéricos. Uma coisa interessante aqui é que para resolver esse problema, de fato eu nem precisaria dar o valor do L ali. Uma vez que eu sei que os comprimentos são iguais, esses L's aqui, ó, eles vão cortar. E o modo de elasticidade também. Mas, se quiser pôr aí, pode pôr. Aí substituiu aqui o valor das áreas e fez a continha isolando o T2. Aí eu vou descobrir o T2. A partir do T2 eu volto na equação 1, que é essa que está aqui, ó, T2 igual a isso que está aqui dentro do parênteses.
eu descubro quem é o T1 e usando esses 64.000 e pouco aí, 64.000.3 aí mais ou menos, substituindo aqui dentro dessa equação que está dentro do parênteses, eu descubro quem é o T3. E aí faz todo sentido o deslocamentos que eu coloquei aqui, ó. Esse T3 aqui ser um pouco maior, o T2 o intermediário, o T2 não, o delta, né? O delta 3, o delta 2 e o delta 1, eles serem do jeito que eu coloquei aí. Porque ó, o T3 ele é bem maior. A força de compressão na barra 3. Assim, embora a rigidez axial dessa barra 3 seja um pouco maior, porque a área é maior, ainda assim faz sentido essa configuração deslocada que eu coloquei aqui, porque é bem maior do que as outras duas. Ó. Quase o triplo da barra 1. A força de compressão na barra 3. Aí, a essa altura do campeonato, praticamente morreu o problema. Porque eu tenho a força axial em cada uma das barras. Lembrando, de novo, que isso aqui são forças de compressão. Eu não coloquei o sinal aqui só para uma questão de conveniência. E aí, para determinar a tensão, que é o que o problema está pedindo, em cada uma das barras, basta dividir cada uma dessas forças de compressão pelas respectivas áreas. Dividir, por exemplo, para calcular a tensão na barra 1, no tubo 1, né? É pegar os 55.000 aqui um pouco, 55, melhor dizendo, 0,44 aqui, e dividir pela área. Vale lembrar que aqui está kN. Aí se eu quiser usar o milímetro quadrado que apareceu lá, eu preciso multiplicar por 10 a terceira. Aí eu faço isso para barra 1, para barra 2, para barra 3. Fazendo isso, eu vou chegar nas minhas tensões aqui, ó. Tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Que até não estão muito diferentes aqui não, tá bem mais ou menos no mesmo pé de igualdade. Não tem muita diferença entre elas. Essa aqui seria as respostas que o problema está pedindo e encerra-se aqui. Espero que tenha dado para entender toda o caminhar da resolução. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, estamos à disposição e na semana que vem a gente já vai partir para resolver os problemas, os exercícios propostos envolvendo a parte de torção de barras com seção circular. É isso. Eu agradeço aí que vocês, quem está acompanhando. Espero que esse complemento das aulas esteja contribuindo de alguma forma. E semana que vem daremos continuidade a essa parte de resolução dos exercícios propostos. Até a próxima.